Nesse mês de maio, a gente está vivenciando essa série de mensagens que a gente chamou de encontros. E é uma ideia bastante simples, é explorar alguns encontros relatados na Bíblia. Encontros casuais, coisa de um dia comum, mas que se transformaram em encontros marcantes por alguma coisa incomum que aconteceu. E nesses encontros a gente está procurando detalhes das atitudes, das falas dos personagens, tentando explorar as conversas desses encontros e, quem sabe, nessas falas, nos detalhes, nas atitudes, encontrar algo relevante também para o nosso dia a dia, para a nossa relação com Deus, na relação com o nosso próximo também. Nos textos que a gente ouviu hoje, Deus nos convida a refletir sobre dois encontros, dá para dizer assim. Um que explode em gratidão e louvor, no Novo Testamento, e um outro que mergulha na angústia de se sentir abandonado, do Salmo. E o desafio é perceber que em ambos, nos dois momentos, Deus está presente, mesmo quando a gente não percebe. Eu quero começar pelo trecho de Lucas. E dá para a gente tentar imaginar a cena. Jesus a caminho de Jerusalém, atravessando a fronteira entre Samaria e Galileia. É uma região, na Bíblia, sempre de tensões, porque judeus e samaritanos dificilmente se misturavam por causa de rivalidades antigas que eles tinham. Então era uma região assim que as pessoas, os judeus olhavam para os samaritanos com desdém, os samaritanos olhavam para os judeus do mesmo jeito. De repente, um grupo de 10 leprosos se aproxima. Só que ele mantém a distância, porque era exigida pela lei da época uma distância entre quem tinha a doença da lepra e uma pessoa sem a doença, né? A lepra, e a Bíblia, quando fala de lepra, às vezes engloba várias doenças de pele que na época, né, medicina mais rústica, tudo era lepra. Mas é uma doença altamente transmissível. Quem contraía a doença não podia mais ficar na mesma casa dos seus parentes, precisava sair de casa para evitar o contágio, manter uma certa distância, não só da família, mas do povoado todo. E acabavam ficando normalmente em grupos para se ajudarem mesmo, né? Grupos de leprosos onde eles se ajudavam uns aos outros. E quando alguém se aproximava, pela lei deles, os doentes deveriam gritar já de longe: impuro, impuro, né? A fim de fazer com que as pessoas ficassem longe. No contexto da Bíblia, a lepra era uma das doenças mais temidas, porque não era só uma questão de saúde. Era um estigma que destruía a identidade da pessoa, os relacionamentos, a conexão com as pessoas e com o próprio Deus. A lepra era uma doença que ainda existe, né? Mas manifestava manchas, feridas, e em casos graves, muitas vezes até deformações, partes da pele chegavam a cair. E não tinha cura conhecida naquela época. Os sintomas eram um lembrete constante de que o corpo era frágil, a dor física bastante intensa, ainda agravada por falta de tratamento médico eficaz. Leprosos não podiam tocar nem ser tocados. Então, leprosos eram privados, inclusive, de abraços, de se sentar à mesa com outras pessoas, de compartilhar a vida. Um leproso não poderia estar aqui dentro hoje, naquela época. Não pode chegar perto de outras pessoas. Eram, em muitos sentidos, mortos-vivos, existindo do lado de fora da sociedade, né? Excluídos para um canto enquanto a sociedade se organiza. Para piorar a situação, era essencial, no rito judaico, estar puro para poder participar dos ritos religiosos. E a lepra era uma impureza, cortava essa conexão. Os leprosos não podiam oferecer os sacrifícios, nem celebrar as festas, e por isso também não se sentiam mais parte do povo de Deus. Até quem era do povo, da sociedade, via os leprosos como alguém amaldiçoado. Ele deve estar com lepra porque está sendo castigado por algum pecado. E essa percepção das pessoas ainda ampliava a culpa e a vergonha, porque além de estar doente, ainda se sentia mais culpado por aquilo, né? Quando os leprosos clamam por compaixão, Jesus, mestre, tem pena de nós, né? Tem compaixão de nós, eles não estão pedindo só cura física.
Eles querem, na verdade, é fazer parte da comunidade. Eles querem estar perto do próprio Deus, que estava parecendo tão distante. A lepra roubava a dignidade. Viver rejeitado levava a uma angústia profunda. E aí você consegue imaginar o peso de ser evitado o tempo todo, de ver o medo nos olhos das outras pessoas, né? Quando alguém te enxerga já com medo, posso pegar essa doença. A comunidade dos leprosos, como esses 10 do texto, era muitas vezes a única companhia. E talvez até naquele grupo ali dos 10 pudesse ter algum confronto, porque um deles era estrangeiro, era samaritano. E geralmente o destaque no texto bíblico é se um é samaritano, os outros não são. Ou talvez os 9 eram judeus, né? Vamos supor isso. E aquele samaritano talvez ainda fosse um pouquinho desdenhado, né? Deixado de lado pelos outros ali que também eram leprosos, mas esse aí é samaritano ainda para ajudar, né? O grito coletivo por compaixão, ele mostra um desespero compartilhado. Mas também mostra a esperança de que Jesus pudesse mudar a sua vida. Esse contexto torna o encontro com Jesus ainda mais marcante. E os leprosos, eles não se aproximam por direito. Eles não tinham o direito de se aproximar, mas por ousadia mesmo. O clamor desses leprosos é um ato de fé. Mesmo que frágil ainda, mas é um ato de fé. Fé num mestre que poderia devolver o que a lepra roubou. Sua vida, sua dignidade, a comunhão. E eles gritam, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Tem algo de desesperado, né? Mas também de esperançoso nesse clamor. Eles não pedem cura diretamente. Diz o Senhor, preciso de cura. Eles pedem compaixão. É um apelo por dignidade, por serem vistos como alguém, como pessoas de novo. Eles não estavam se sentindo assim. Tem outros casos de que Jesus curou pessoas com lepra. E tem um caso, que eu não me lembro agora de cabeça, onde está na Bíblia, mas até ninguém podia tocar, né? Mas naquele caso Jesus tocou nesse leproso. Jesus não contraiu lepra. Nesse caso, Jesus age de um jeito diferente. Ele não toca. Eles vêm, gritam de longe. E Jesus parece que de longe mesmo diz, né? Ele não ora, ele não faz gestos grandiosos. Ele simplesmente diz, vão e apresentem-se aos sacerdotes. É uma instrução intrigante. Né? Naquele tempo, só os sacerdotes podiam atestar a cura de um leproso. O sacerdote era o que dizia, está limpo, não está. Né? E aí o sacerdote poderia dizer, você pode voltar para a comunhão das pessoas, da sociedade. Você não pode. Os leprosos ainda não estavam curados quando Jesus falou. Ele diz, vão e mostrem-se para os sacerdotes. E mesmo assim eles obedeceram. E no caminho, enquanto caminhavam em fé, a cura acontece. A pele se renova, a exclusão começa a desmoronar, e aí a gente pode imaginar o espanto, talvez a alegria, quem sabe até uns risos misturados com lágrimas nessa caminhada, percebendo de que aquela doença que tanto machucou não só o corpo, mas a alma, ia ir embora. E a surpresa nem tá, surpresa para nós, né? Que ouvimos essa história depois, nem tá tanto na cura, mas no que acontece depois dela. Porque dos 10 curados, um volta. E esse um é samaritano, é estrangeiro. Ele volta glorificando a Deus em alta voz. E a gente não sabe se ele faz isso em alta voz porque ele está tão feliz ou porque ele ainda acha que ele é um leproso e tem que gritar de longe. Pode ser? Ele vinha gritando, né? Porque ele estava acostumado que com todo mundo era na base do grito. Não pode se aproximar, eu tenho que gritar. Ele vem gritando, glorificando a Deus em alta voz, se prostra aos pés de Jesus, que é uma coisa que a gente não está tão acostumado a ver, né? Aquela coisa que os orientais fazem de botar o rosto em terra mesmo, se jogar nos pés, e agradece. E é a atitude desse homem que promove o encontro e traz algo ainda maior do que a cura e a restauração.
Alguns até diriam que talvez os 10 não tiveram de fato um encontro com Jesus. Eles tiveram um pedido de longe. Jesus disse: podem ir, vão lá nos sacerdotes que vocês vão ser reintegrados. Mas esse que voltou teve um encontro de verdade. Ele não só reconhece a cura, mas ele vê em Jesus algo maior. E ele pode ouvir de Jesus algo muito melhor do que estar curado. A gratidão dele não é apenas por um favor recebido, mas é por um relacionamento restaurado com Deus, com a comunidade. E Jesus faz uma pergunta que ressoa, de certa forma, até hoje para nós. Ele pergunta: onde estão os outros 9? Não eram 10? Não é, pelo menos eu imagino assim, né? Não parece uma repreensão amarga. Poxa vida, né? Curei 10, só voltou 1. Mas aquele convite à reflexão, assim, o que será que impede que os outros voltem? Talvez a pressa de retomar a vida, a euforia da cura, ou até a ingratidão, que muitas vezes cega a gente. A gente se deslumbra com as coisas e esquece de agradecer. O samaritano, que ninguém dava nada, né? Geralmente, os samaritanos, esses são os problemas. Esse escolheu parar, olhar para trás e reconhecer quem tinha dado tamanha graça para ele, quem tinha transformado a situação dele. E ele não foi só curado. Ele recebeu uma palavra de salvação, porque Jesus disse com todas as letras para ele: levante-se, estava prostrado, né? E vá, a tua fé te salvou. Aquele encontro de gratidão deu certeza de algo muito maior e muito mais duradouro que uma cura física. Deu certeza de que ele estava salvo, restaurado na sua comunhão com Deus. Agora, se Lucas mostra um encontro que explode em louvor, o Salmo 88 nos leva para um lugar mais sombrio, onde o encontro com Deus, ou onde o encontro com Deus parece que Deus não está lá. Parece que Deus está ausente. Esse Salmo 88 ele é um salmo diferente. Ele termina de um jeito que não nos dá muita esperança. Termina questionando e parece que ainda está no fundo do poço. Nenhuma nota de esperança explícita. O salmista clama: ó Senhor, meu Deus, dia e noite eu grito pedindo a tua ajuda. Ele se sente abandonado, cercado por trevas, rejeitado até pelos amigos. Fizeste com que os meus amigos me abandonassem, fizeste com que eu seja um horror para eles. A tradução que a gente leu aqui: fizeste com que os meus amigos sentissem nojo de mim. A conversa do salmista com Deus ela é crua, sem rodeio e quase acusatória, né? Por que, Senhor, me rejeitas? Por que está escondendo de mim o teu rosto? Ele vai descrevendo a vida como um poço sem fundo, onde as ondas de Deus parecem afogá-lo. É um grito de quem já não aguenta, mas paradoxalmente continua clamando. Às vezes a gente diz assim, né? Eu não aguento mais, mas eu continuo clamando. Mesmo na escuridão, o salmista não desiste de falar com Deus. O seu desespero é em si um ato de fé. Ele acredita que Deus ouve, ainda que ele não ouça resposta nenhuma. E o que torna esse encontro marcante, penso que seja a honestidade. Porque o salmista não finge estar bem. Às vezes a gente finge estar bem. Pessoas perguntam: e aí, tudo bem? A gente diz: tá. Ou até abre um sorriso, mas lá dentro não está. O salmista não mascara a sua dor com palavras bonitas. Ele abre o coração e despeja a sua angústia diante de Deus como quem confia. E, apesar de tudo, Deus é o único que pode trazer sentido à sua escuridão. E embora o salmo termine sem resolução, sem uma aparente solução, ele ensina que Deus está presente mesmo quando a gente não sente. O próprio ato de clamar a Deus já é um encontro. Ainda que doloroso, mas um encontro.
Porque Deus está presente e Ele ouve. Os dois trechos, à primeira vista, tão diferentes, nos falam sobre encontros que transformam. O samaritano leproso e o salmista angustiado têm algo em comum. Os dois se aproximam de Deus num momento de fragilidade, de vulnerabilidade. Um com um grito de compaixão, o outro com um clamor de desespero. Mas ambos nos mostram que os encontros mais marcantes não dependem de circunstâncias perfeitas. Só depende de corações abertos. Assim como os leprosos, muitas vezes a gente se aproxima de Deus em momentos de necessidade. Às vezes é uma doença, às vezes é uma perda, ou a sensação de exclusão. E o que torna esses momentos marcantes não é só a resposta de Deus, mas a nossa disposição de confiar. Confiar como os leprosos que caminham antes de ver a cura. Se põem a caminhar antes de perceber que estão curados. Ou como o samaritano, nós somos também convidados a voltar, a reconhecer a graça, a louvar, a viver a gratidão. Talvez caiba a gente se perguntar: onde é que estão os outros 9 da nossa vida? Quantas vezes a gente recebeu bênçãos e seguiu adiante, negligenciando aquele tempo que é precioso de voltar para agradecer? E quem sabe nessa volta para agradecer, receber ainda mais do que a gente podia imaginar. O Salmo 88 nos lembra que nem todo encontro com Deus é alegre. Às vezes o encontro com Deus é doloroso. É triste. Mas ainda assim é um encontro com Deus. Às vezes é na dor, na dúvida, no silêncio que a gente encontra Deus. E o Salmo nos ensina que a fé não é a ausência de perguntas, mas é a coragem de fazer as perguntas. Quando a gente se sente lá no fundo do poço, a gente pode clamar com honestidade, confiando que Deus ouve, mesmo que a resposta demore ou que ela seja diferente do que aquilo que eu gostaria que fosse. O samaritano leproso, ele era um estrangeiro. Ele era alguém que, aos olhos da sociedade, não merecia atenção, pelo menos do ponto de vista judeu, né? Mas Jesus vê ele e restaura, ouve, atende. E esse encontro dos leprosos com Jesus nos desafia a olhar também para os leprosos de hoje, aqueles que a gente não quer ver, aqueles que normalmente a gente mantém à distância. Como é que será que a gente poderia ser também instrumentos de compaixão, levando cura e dignidade para aqueles que a gente exclui? Ou aqueles que já se excluíram por si mesmos? No Salmo 88, o salmista lamenta a solidão. Seus amigos deixaram ele de lado, o abandonaram. E isso nos lembra que muitas vezes as pessoas ao nosso redor estão gritando por ajuda, mesmo que em silêncio. Parece estranho isso, mas às vezes o silêncio também é um grito de socorro. E um encontro casual, uma conversa, um gesto, cuidado, pode se tornar marcante se a gente estiver aberto, estiver disposto. Talvez ao falar sobre isso você consiga pensar em alguém do seu convívio, do dia a dia, alguém da nossa comunidade que precisa de um ombro amigo, ou que precisa de apenas um ouvido que ouça aquele clamor silencioso de alguém que sofre. Tanto o samaritano quanto o salmista saíram diferentes dos seus encontros. O samaritano encontrou salvação, cura, saiu alegre, dando pulo de alegria. O salmista, mesmo na dor, ele encontrou um Deus que ouve. Um Deus que nem sempre responde na hora exata que a gente gostaria, mas ele ouve. E esses encontros nos mostram ou nos apontam para a cruz de Cristo. A cruz é o maior encontro de toda a história. É onde o céu e a terra se encontram para nos trazer paz. Paz com Deus. Uma paz que
como diz aquela clássica conclusão das mensagens, excede todo entendimento. Na cruz, Jesus tomou a nossa lepra espiritual, as nossas dores, o nosso abandono e nos trouxe restauração. Ele é o Mestre que tem compaixão, o Deus que ouve os nossos clamores, mesmo que a gente tenha que atravessar momentos de trevas, porque às vezes eles vêm. Para refletir e praticar. Deus nos convida a viver com sinceridade e com gratidão. Sinceridade do Salmo, gratidão do Evangelho. Bênçãos o Senhor distribui generosamente a todos. Deus faz chover sobre bons e maus. Ele abençoa toda a humanidade. Assim como ele distribuiu cura para os 10 leprosos. Graça. Mas quando a gente volta para agradecer, a gente recebe mais. Nós somos convidados a viver como samaritano, grato, louvando a Deus pela sua graça abundante e, de certa forma, também como salmista, honesto, trazendo as nossas dores com sinceridade. Sem maquiagem. Nos momentos mais difíceis, pode ter certeza, Deus continua do nosso lado e, mesmo que não pareça, Ele ouve com amor os nossos clamores. E para terminar, nos caminhos da vida, sejam fáceis ou difíceis, Deus está presente. Ele não abandona. Seja na alegria da cura, seja na angústia de uma doença escura. Ele nos encontra onde a gente está, com compaixão, com graça. E quando a gente volta para louvar e agradecer, recebemos ainda mais do que a gente consegue imaginar. E se em alguns momentos, como diz um outro salmo, a gente tiver que atravessar o vale da sombra da morte, nós podemos clamar com fé, porque Deus ouve e está atento a todas as nossas dores. Amém.